Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos nessa manhã conversando acerca da palavra. Lucas, graça e paz, Lucas Albuquerque. Graça e paz, apóstolo, graça e paz de vocês de casa, você que nos acompanha aí durante essa semana, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nós já alcançamos aí mais de 3 mil inscritos, para a honra e glória do Senhor, que essa palavra aí possa transformar a tua vida nesse dia. Compartilha essa palavra para que mais pessoas também sejam alcançadas, impactadas e transformadas por ela também. Lucas, a gente vai ver, né, nessa caminhada, eu vejo alguns antigos na fé, né, alguns pastores, algumas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e quando a gente conversa, é nítido uma identidade naquela pessoa. E às vezes me preocupa algumas questões que eu quero abordar aqui em amor, né? E de novo, nós não estamos trazendo nada pessoal, é só uma reflexão, né, para que a gente possa ampliar o nosso pensamento. Então, às vezes, a gente se encontra alguém dos antigos na fé, pastores, pessoas que se converteram, né? E existe uma identidade ali. Mas a identidade daquela pessoa é muito mais voltada para uma denominação. A gente conhece alguém que a identidade dela é Assembleia de Deus. A gente conhece alguém que a identidade dela é Batista. Conhece alguém que a identidade dela é Metodista. E se bobear, colocar esses três antigos numa sala para conversar... Não consigo. Pode ser que algumas coisas saiam até do controle, naquilo que é o pensamento, sentimento, visão de igreja, evangelho, reino. E isso é bem complicado. A gente vai ver que Jesus Cristo, né, quando estava com seus 12 anos de idade, numa viagem, ele se perde, né, da caravana. Na verdade, ele não se perdeu, ele fica no templo, né, ali, aprendendo e falando algumas coisas que todos ficavam admirados, né, naquilo que ele falava. E Maria e José têm que voltar para poder encontrá-lo e vão dar uma bronca nele. Como é que tu faz isso, garoto? Ele, por que vocês estão aí preocupados? Eu não deveria estar na casa do meu pai? Os pais biológicos de Jesus eram José e Maria. Mas ele está dizendo que estava na casa do pai dele. Então, a consciência de Cristo, né, desde sempre, de qual era a identidade dele em Deus, era muito certa. Era muito clara isso para ele. E hoje a gente vê nessa geração, né, desses antigos, né, essa identidade denominacional. Nada de errado nisso. Mas na geração atual, nem isso a gente vê. Nessa geração agora, e eu digo... da geração da minha idade, os que têm 50 anos, 40 anos de idade, não tem uma identidade, cara, em Cristo. Muitos não sabem nem que são realmente filhos de Deus. E confrontados naquilo que é salvação, que de vez em quando a gente provoca, né? E aí, você tem certeza da sua salvação? A gente vê alguns segundos a pessoa parando para pensar, não responde de bate pronto, não creio na minha salvação. Não, as pessoas falam, se Jesus te pegar amanhã, se você sair daqui, acabou a tua vida, morreu. E aí, tu tem certeza que vai pro céu? E a galera fica assim, tipo, tenho que rever. Essa falta de identidade em Deus tem me gerado muitas preocupações, porque se levantam ainda ministérios voltados para aquilo que é uma determinada ideia de um CNPJ. E esquecemos de pegar essa identidade do DNA, dessa adoção, através do sangue do Cordeiro, de filhos de Deus. Isso é muito sério. Apóstolo, e o que o senhor citou é justamente... existia a Batista para pessoas, né? A Assembleia de Deus foi para um outro grupo da sociedade, e não tem nada de errado nisso, né? Hoje em dia a gente vê um padrão sendo estabelecido nas igrejas de como tem que ser feito, né? Que parece que tem que agradar todos os públicos dentro da igreja. E na Bíblia eu nunca vi Jesus fazendo isso, né? Tava até conversando com a minha esposa essa semana, falando que parece que hoje em dia, para você talvez conseguir mostrar Cristo para uma outra pessoa, você precisa aqui implorar, fazer milhões de coisas para que essa pessoa venha para um culto, né? Não para uma igreja, mas que venha conhecer Cristo de verdade. E na Bíblia a gente não vê Jesus fazendo isso com ninguém, né? Na verdade, as pessoas que viam aquilo que realmente acontecia iam à procura dele. E hoje em dia parece que a gente tem que, né, fazer um espetáculo cada vez mais impressionante, né? A luz tem que ser maior, e por aí vai. O som tem que ser o excelente, porque se tiver um barulhinho já incomoda as pessoas. E eu vi que antigamente, né, minha avó contando que tinha reunião de célula que não tinha microfone, com 50 pessoas numa varanda de uma casa, e a pessoa não tinha um instrumento, todo mundo cantando a capela,
e todos saíram dali transformados pela palavra de Deus. Aleluia. E eu, com meus 7 anos de idade, eu cheguei a acompanhar algumas reuniões dessas. Eu lembro que minha avó, durante a semana, ela me colocava para decorar um versículo, para na hora da reunião do grupo familiar eu ir lá e falar o versículo. E isso nos formou, né, nos trouxe uma identidade daquilo de quem realmente Deus é e do que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer não está atrelado àquele ambiente de uma igreja com um som espetacular, com um louvor maravilhoso, né, com as pessoas recepcionando, rindo, com ar-condicionado excelente. Não tem nada a ver com isso. Isso é interessante muito, né? Mas o importante realmente é o poder de Deus e a palavra dele que traz essa transformação, né, apóstolo? E hoje em dia parece que isso tem ficado em segundo plano, porque se você for ver em algumas igrejas, o tempo de um culto hoje dura em média 1h30, 2 horas no máximo, né? Aí você tem quase 1 hora de louvor, aí você tem mais uns 15 minutos de anúncio, de não sei o quê, e a palavra de Deus tem ficado ali em 30 minutinhos, cada vez menor. E eu fico assim, cara, eu não creio que realmente... O entretenimento... Exatamente. O entretenimento porque muitas das vezes a gente vê um show. Sim. Não é uma adoração. Então, muitas vezes, o entretenimento é muito maior do que aquilo que é a palavra. E não que tem errado, não. São ferramentas realmente que Deus utiliza para evangelizar, né, para transformar a vida das pessoas. E a gente usa muito também aqui na nossa igreja, né? Todos os nossos cultos da virada, a gente sempre tem, né, algo interessante através das artes. Mas nunca foi, né, da nossa identidade deixar a palavra de Deus em segundo plano, né? E eu vejo assim o esforço que o senhor faz, né, nas ministrações, em algumas situações, para que em todos os momentos haja uma palavra de transformação, que as pessoas se convertam, né? Em todas as suas ministrações sempre há o apelo no final que a gente chama, Amém. né? E eu fico assim, falei, caramba, é algo espetacular realmente que Deus ele tem inspirado, né, na sua vida e nunca transformou. Já tem uns 8 anos que eu estou na Semeando Família, em todos os cultos. Dificilmente em algum culto, realmente só quando Deus não dá o direcionamento, né, que o Senhor não faz um apelo. E hoje a gente vê que, na verdade, na maioria de alguns locais, isso aí não tem acontecido. E não é uma oração de convencimento. Né? Não. Aquela pegada, ora aí. Quem nunca fez oração? Então vem aqui. Às vezes o cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, tu aceitou Jesus? Rapaz, nem sabia. Não é isso, não. E isso precisa estar realmente, né, apóstolo, como o senhor citou, a gente precisa saber qual é a nossa identidade em Cristo, né? Saber o porquê que nós servimos a Ele. Por que nós aceitamos a Jesus e por que a gente vive dessa forma? Se essas respostas estiverem claras na nossa vida, amém. Agora, senão, a gente precisa rever nossos conceitos. A gente fala de uma identidade, né, que seja do Senhor, nada contra. Eu sou apaixonado por todo tipo de ideia de igreja. Né? Se tiver Jesus nela, tiver a Bíblia como regra, sou apaixonado. Mas é porque, às vezes, você vê algumas pessoas que se moldam em cima de algo que não tem a ver com o caráter de Cristo. João, no capítulo 1, ele diz assim, lá no versículo 12, porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. E ele continua. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Essa identidade aqui de Deus na vida das pessoas é que hoje está faltando a gente enxergar. A gente vê denominação, a gente vê alguém que inspira, é o pastor fulano, o pastor ciclano, nada de errado nisso. A gente vê alguém da música que imita uma outra pessoa, nada de errado. Mas Deus, cara, Ele tem condição de gerar filhos com o DNA espiritual dele. Amém. Cada um seguindo aquilo que é um propósito, seguindo aquilo que é a sua vontade. Não, essa quantidade de manobras que são feitas para se agariar likes, pessoas e etc., sem uma identidade formada nele. Isso tem confrontado muito a nossa vida. Realmente, a gente precisa sair daqui dessa manhã entendendo essa identidade, que você realmente possa buscar, você que ainda tem, né, algumas dúvidas quanto a isso, dobre o seu joelho no chão. Aleluia. Busque aí essa intimidade com Deus, que realmente Ele vai revelar quem você é, filho dele. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Deus abençoe a sua vida. Paz de Cristo.